Fala galera do canal 3 Elementos, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai revisar aqui a decomposição de vetores, tá bom? Então, para fazer essa revisão, já vamos partir aqui de um exemplo, tá? A questãozinha vai dizer o seguinte, ó. Um vetor de tamanho 30 metros, então, provavelmente é um vetor de deslocamento, né? Ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Com base nisso, calcule a componente horizontal e vertical desse vetor. Pessoal, então, é o seguinte, ó. Esse vetor que a questão está falando, ele é um vetor que vai formar com o eixo horizontal um ângulo de 30 graus, tá? Quer dizer que lá no teu caderno, tu vai colocar uma linha horizontal e esse vetor, ele tem que ser desenhado formando com essa linha horizontal um ângulo de 30 graus, tá bom? Então, a figura é essa daí. É um vetor que está inclinado, tá certo? Aí, a gente também sabe que a questão falou que o tamanho desse vetor é 30 metros. Como é um vetor de deslocamento, então, provavelmente, eu posso representar por D, tá? Tanto faz. É um vetor. Então, esse D, ele tem tamanho 30 metros. Beleza. Aí o que acontece, né? Onde é que vai entrar essa história de decomposição? Gente, é muito ruim, tá? Somar vetores que estão na diagonal, né? Que tem uma certa inclinação. Para não ter que somar esses vetores de forma inclinada, digamos assim, a gente vai dividir esse vetor em dois, tá? A gente vai dividir ele em duas componentes, uma vertical e uma horizontal. Ah, professor, como é que eu sei quais são essas componentes? Você pode usar o seguinte truque, tá? Aqui na origem do vetor, a gente já desenhou uma linha horizontal, tá? Aí, a partir da origem, você desenha uma linha vertical. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza. Você tem a linha horizontal e a linha vertical. Isso aqui está muito parecido com o plano cartesiano, né, da matemática. No plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo do x e o eixo vertical é o eixo do y, tá? E aí, você vai responder para mim o seguinte agora. Gente, esse vetor inclinado que a questão me deu aí, tá? Ele é um vetor que está na parte de cima ou na parte de baixo do meu plano cartesiano? Ele está na parte de cima, tá? Ele está na parte esquerda ou na parte direita do meu plano cartesiano? Ele está do lado direito, tá? Isso significa que eu posso trocar, digamos assim, esse vetor inclinado por duas componentes. Uma dessas componentes tem que estar apontando aqui na horizontal. É a componente que eu vou chamar de dx, tá? Se o vetor lá era d, o vetor inclinado era d, a componente horizontal você vai chamar de dx. E a outra componente, ela tem que apontar para cima na vertical. Essa componente aqui no eixo y, você vai chamar de dy, tá bom? Então, decompor o vetor é pegar aquele vetor que antes era inclinado, tá? E representar ele por duas componentes, que a gente está chamando aqui de dx e de dy. Beleza? Aí, como é que eu faço para calcular, então, os valores dessas componentes verticais e horizontal? Bom, veja só. Eu poderia aqui demonstrar, através da regra do polígono e das relações de seno e cosseno, tá? Que esse dx, gente, essa componente horizontal, ela pode ser calculada através da seguinte equação. Dx é igual a d vezes o cosseno de um certo ângulo, tá? Esse certo ângulo é representado pela letra grega θ, tá bom? Então, quando você tiver uma questão como essa, um vetor inclinado formando com a horizontal um certo ângulo, o teu dx, que é a componente horizontal, ele vai ser igual ao vetor que está inclinado, que no caso aqui tem tamanho 30, vezes o cosseno de um certo ângulo. Para essa questão, esse ângulo vale 30 graus. Beleza? Já o teu dy, ele pode ser calculado, o módulo dele,
através da multiplicação entre o vetor que está inclinado, que é o D, vezes o seno de um certo ângulo. Tá bom? Então, basicamente, para determinar essas componentes verticais e horizontal, a gente vai usar essas duas relações aqui. Tá? Então, vai ficar o seguinte, gente. dx, ele vai ser igual, deixa eu colocar aqui do lado, dx, ele vai ser igual a d, que é o vetor inclinado, que tem tamanho 30 metros, vezes o cosseno daquele ângulo θ, que no caso esse ângulo vale 30 graus. Então, ângulo de 30 graus. O dy, ele vai ser igual ao vetor inclinado, que tem tamanho 30, vezes o seno do ângulo θ, que para essa questão vale 30 graus. Então, beleza. Está montadinho aqui o dx e o dy. Aí tem um problema, né? Você tem que saber, aluno que está no ensino médio, que está no 9º ano, você tem que saber quanto é que vale o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. 30 graus é um ângulo notável, tá? Então, os valores de seno e cosseno para 30 graus, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, eles têm valores definidos através de uma tabela que você tem que ter na tua mente, tá certo? Eu vou montar aqui com vocês essa tabela para colocar os valores do seno e do cosseno, tá bom? Então, lembrar, tá, pessoal? Quando for montar a tabela dos ângulos notáveis, lembra que os ângulos notáveis, vou até pegar outra caneta aqui, eles são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Sempre de 15 em 15, a partir do 30 e até o 60. Tá bom? Aí tu vai montar uma tabela com esses ângulos. Nessa tabela, é importante que você lembre quem você tem que escrever primeiro, o seno ou o cosseno. E aí, tu vai responder para mim o seguinte: quando você nasce com roupa ou sem roupa? Ah, professor, a gente nasce sem roupa, né? Então você vai colocar aqui primeiro, ó, seno, tá? Sem roupa. Depois você coloca uma roupa, né? Então, cosseno. Tá bom? Então, quando for montar a tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, primeiro escreve o seno, depois escreve o cosseno. E aí, lá você vai recorrer àquela musiquinha que os professores de matemática amam para mostrar os ângulos notáveis, né? A gente vai preencher aqui os valores do seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde tem 1. Onde não tem 1, tá? Então, vai ficar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Vai lá, todo mundo sobre 2. Raiz aonde não tem 1. Então, onde não tiver 1 aí nessa tabela, você vai colocar uma raiz na parte de cima no numerador. Então, aqui vai aparecer uma raiz, aqui vai aparecer outra raiz, raiz e raiz. Pronto. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Tá? Está montada a tabela dos ângulos notáveis. Com essa tabela, eu posso finalizar lá o meu exercício, tá bom? Porque veja só, gente. Voltando lá para as componentes horizontais e verticais, tá? Eu vou só colocar aqui do lado esquerdo, para ficar mais organizado. Vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. O meu componente dx, ele vai ser igual a 30 vezes o cosseno de 30. Vem na tabela e olha aqui, ó, o cosseno está na parte de baixo, 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, você vai lá e coloca 30 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplificando isso aqui, ó, divide 30 por 2, vai dar 15. Raiz de 3 não é exata, então você repete. Então, a componente horizontal, que é a componente x, ela vai ter um valor, tá? 15 raiz de 3 metros. Beleza? Já a componente dy,
que a gente viu lá que ficava 30 vezes o seno de 30. Esse dy vai ser 30 vezes. Aí você vai na tabela e olha qual é o seno de 30 graus. O seno está aqui em cima, 30 graus está aqui, o seno de 30 vale 1 sobre 2, 1 meio, tá? Então, 30 vezes 1 meio, que vai dar 15, tá, pessoal? 15 metros. Então, eu tenho aí as componentes dx e dy daquele meu vetor inclinado, tá bom? Então, essa daí é a decomposição de vetores. Bom estudo, galera, e até a próxima aula.